encontrar, aleluia, Romanos capítulo 8, versículo 28. Esperar os irmãos, todos os irmãos encontrarem, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Podemos ler? Diz assim a Bíblia Sagrada: e sabemos, Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Senta por um instante, deixa a Bíblia aberta, glorifica a palavra de Deus, exalta o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Primeiro, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Precisamos entender o significado desta palavra. O seu decreto, do grego protesis ou atesis, um lugar, portanto, uma colocação para fora, chamados para fora, chamados pelo decreto de Deus, uma ordenança, você foi chamado para fora. A palavra sugere um plano deliberado, uma proposição, um plano de avanço, uma intenção, um propósito. Das 12 ocorrências do Novo Testamento, a palavra decreto ou protesis é usada 4 vezes. Para os pontos da preposição, foram colocados para fora. A maioria dos outros usos aponta para os objetivos eternos de Deus, relacionados com a salvação. Nossa salvação pessoal não foi somente bem planejada, mas também demonstra a fidelidade tolerante de Deus, enquanto espera a consumação de seu grande plano para a sua igreja. Eu sei que eu expliquei rápido, mas vamos tentar ser claro. Se falar em predestinação, a pessoa vai começar a achar que ela é predestinada a alguma coisa. A única pessoa, o único ser que foi predestinado a fazer algo, foi o próprio Jesus, que desde o livro de Gênesis até Malaquias, como você vai encontrar várias e várias passagens ou vários e vários trechos que falam da predestinação de Cristo. Agora o homem, a vida do ser humano é feita de escolhas. Nós não fomos predestinados, porque se houvesse predestinação, Cristo não precisaria morrer por nossa vida. Ou seja, quando somos chamados para fora, veja bem, daqueles que são chamados pelo seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Queridos irmãos, a chamada na vida do servo de Deus, a chamada na vida da serva de Deus, precisa ser entendida como um serviço, um privilégio, algo que não é de nós mesmos, algo que não pertence a nós. Eu fico admirado às vezes quando o obreiro chega para nós e diz assim: pastor, eu vou abandonar tudo. Chega para o outro obreiro e diz assim: olha, eu vou abrir o meu próprio ministério,
eu vou fazer isso, eu vou abrir o meu próprio ministério. Como o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu estou cansado, eu vou abrir meu próprio ministério. Deixa eu te falar uma coisa: se você pode fazer algo na obra de Deus, no lugar onde você se encontra, por que você precisa abrir outro ministério para fazer? Qual é a diferença? Me ajuda aí. Qual é a diferença de uma pessoa que ela pode fazer aqui onde ela se encontra para abrir outro ministério? Qual é a intenção? A intenção é ganhar almas? Glórias a Deus. A intenção é levar o ID, levar o Evangelho de Cristo? Glórias a Deus por isso. Mas se a sua intenção é contrária, a sua intenção é usurpar, a sua intenção é enganar o povo de Deus, saiba que este povo não está sozinho. Este povo pertence a um Deus, e não é a placa, mas sim o seu chamado. Os grandes homens de Deus citados na Bíblia não surgiram por acaso ou se autopromoveram. Deus nos chamou, é Deus quem escolhe, prepara e envia o obreiro conforme a sua soberana vontade. Não fazemos algo porque achamos que somos bons, auto nos proclamamos. Não, Deus nos chamou, Deus chamou você para fazer a diferença. Após a realização, aleluia, desse chamado, após o objetivo do chamado, o obreiro passa a ter responsabilidade. Quando ele sabe: não, Deus me chamou. Se foi Deus que me chamou, o que eu posso fazer para melhorar a obra? Se foi Deus que me chamou, o que eu estou fazendo na obra? Se foi Deus que me chamou, o que eu posso fazer para ajudar? Pastor, eu não sei pregar, me faltam palavras. Foge da minha mente as palavras, para que você tenha uma ideia. Mesmo tendo nascido no Evangelho, eu só fui pregar a mensagem com 16 anos. A primeira vez que eu subi no altar, na Setorial de Niterói, eu não conseguia pregar, faltava palavras. Eu vim da Assembleia de Deus, irmãos, para a Igreja Deus Amor, com 12 anos, com 13 anos de igreja. Deus Amor. Eu não sabia, me faltava palavras, cantava, glória a Deus por isso, com a mocidade toda, com o conjunto de adolescentes todinho. Mas quando você entende que quem chamou você foi o Senhor. Pastor, o que é chamada? Cargo, função, nomenclatura de cargos, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, missionário. Teve uma irmã que chegou para mim e disse assim: pastor, eu e meu esposo somos missionários. Eu falei: irmã, Deus abençoe, glórias a Deus por isso. Qual foi a última missão que vocês fizeram? Eu pergunto: qual foi a última missão que vocês fizeram? A gente está meio parado, na verdade. Mas como assim? Eu sou nomeado, mas não faço? Eu tenho uma função, mas não exerço? Como assim? Porque existem muitas das vezes, você conhece uma pessoa, pastor, evangelista, missionário, assim por diante. Muitos pastores que você conhece, talvez ele estudou, talvez ele fez ali o seminário, passou ali 5 anos fazendo o seminário, passou, ele é um pastor, mas ele não exerce. O que é chamada, irmãos? Quem sabe me responder o que é chamada? O que é chamada? Deus me chamou. Foi Deus que chamou você? Foi Deus que chamou você ou você foi assobiado? Assobiado, que fala assobiado. Assobiar. Você foi assobiado ou você foi chamado por Deus? Você disse: eis-me aqui? Ou o irmão disse: vamos lá? Glória a Deus. Você disse para Deus: estou pronto a fazer a obra? Ou foi o homem que disse: você vai? Não, é filho de fulano, é filho do irmão, é filho da irmã, é chamado. Opa, peraí, foi chamado por Deus ou pelo homem? Equivocadamente, alguns obreiros acham que ser ministro na casa de Deus é ser como um profissional secular. Então segue a pergunta: ministério é profissão? Sim ou não? Ministério é profissão? Não. Vamos lá, ministério não é profissão. A resposta é não. Desde os primórdios do sacerdócio na igreja, os homens e mulheres de Deus exerceram o ofício de servir a Deus por amor. Todos eram impulsionados pela chamada divina. Mas o que podemos entender por chamada divina?
É a chama que nasce no coração do obreiro, através do ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus. Você não é chamado porque você conhece algo, não. Eu sou amigo de fulano, eu sou amigo deste, amigo daquela. Você foi chamado por Deus. O obreiro precisa entender que ele foi chamado por Deus. Quando eu rejeito algo, quando eu coloco barreiras, eu coloco peso. Não, hoje tem pouca gente. Eu só vou pregar se tiver 1 milhão de pessoas, 2.000 pessoas. Como já pregamos várias vezes, pastor Adelso, eu preguei para 2 pessoas já na igreja. Eu e minha esposa financeira. Já preguei também para 2.000 pessoas. Mas isso não pode ser um combustível para você entender, não, se tem poucas pessoas, Deus me chamou. Se tem poucas pessoas, que chamado é esse? Você foi chamado para pregar. Quem está ali pronto, está ali no banco, está pronto para ouvir. A pessoa pode falar um monte para você não voltar, um monte de palavras longe da Bíblia, longe da palavra, mas ela vai pregar. Ela vai pregar. O que a pessoa que está ouvindo precisa entender por parte daquele obreiro é se tem base na palavra de Deus. O pregador não pode vir para o altar com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele acha que é o certo. Não, ele vem para o altar para falar da palavra que salva, cura, transforma, liberta. E não é a minha palavra, não é o que eu penso, o que eu acho, é o que está na palavra de Deus. Deus chamou você. Ao explicar a dinâmica do ministério, o apóstolo Paulo afirmou que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Cada pessoa tem um ministério diferente. Isso não diz que ela é melhor ou superior a outro, não. Ela foi chamada por Deus na sua função. Ela foi chamada por Deus para exercer aquele ofício, exercer aquela chamada de Deus. Meus irmãos, nós temos que entender o chamado do homem é chamado de vocação humana, mas o chamado de Deus é vocação divina. Uma pessoa que tem aí a vocação humana, por exemplo, um arquiteto, um engenheiro, um pedreiro, um ladrilheiro, mecânico, marceneiro, enfim, ele exerce aquela função. O cidadão pode ser um mau caráter que seja, pode ser um espancador no lar, pode ser um usurpador em quaisquer situações que seja, mas não influencia no trabalho dele, não influencia. Porém, o chamado divino é diferente. A pessoa precisa entender que quando eu sou chamado, eu exerço uma função, e eu vou ser cobrado de acordo ou conforme aquela função a qual eu fui chamado. E tem alguém que está guardando, ou tem alguém que está me observando. Não são os irmãos, não são as irmãs, mas o próprio Deus. Porque quando você exerce a função, eu fui chamada, pastor, eu fui chamada para pregar numa igreja, e assim, aconteceu isso, você foi fazer o vídeo do Senhor. O resto, as outras questões, quem opera é Deus. Basta você estar disposta, disponível a fazer a obra do Senhor. Aleluia. Não pare. Vocação divina, a pessoa sente que foi escolhida para executar determinada função ou serviço para Deus. A pessoa tem a convicção de que está fazendo a vontade de Deus. Aqui existe a renúncia a qualquer pagamento ou troca com Deus. A pessoa se sente honrada por Deus tê-la escolhido. O teu trabalho não é como um fardo, mas como uma dádiva ou um presente que fará com liberalidade. A pessoa que sabe que Deus chamou, ela não vem para a igreja com peso, eu vou pregar, mas com uma bigorna nas costas, um
fardo nas costas, um mago de 100 quilos nas costas. Não é verdade, pastor Deus? Não! Eu fui chamado, eu tenho que ter o que? Dedicação, cuidado. E não importa em qual região, não importa em qual lugar, não importa em qual lugar eu estarei naquele lugar. Quando a pessoa não tem a convicção da chamada, ela tropeça. Quando a pessoa não tem a convicção de que foi chamada por Deus, ela tropeça, porque ela vai colocar o eu na frente de tudo. A pessoa que não tem a certeza que foi Deus que chamou ela, ela vai colocar o eu na frente de tudo. Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu. O irmão esses dias postou no Facebook a seguinte frase: Deus falou comigo que tem pessoas que têm inveja de mim. Deus falou comigo que tem pessoas que têm inveja de mim. Olha, vocês fiquem sabendo que eu vou continuar pregando, independente se gostarem ou não. Amém. O independente se gostarem ou não, de acordo. Mas a partir do momento em que você diz, olha, A ou B está com inveja de mim, você se coloca assim de alguém. Você já se colocou. Isso quer dizer que você está se pondo como o centro das atenções. Você se sentiu melhor ou superior a alguém. As pessoas têm inveja, é verdade. Mas você não precisa extrapolar, você não precisa divulgar, explanar. Porque as atitudes dela, as atitudes dele com você, ou com a própria igreja, ou numa conversa entre irmãos, vão dizer se este obreiro, ou se esta obreira tem ou não inveja da sua pessoa. Mas quando você coloca esse eu no altar, Deus me revela que tem alguém que está assim, é mentira. Deus não revela esta mensagem. A Bíblia é clara ao dizer, como lemos 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, mas o que profetiza para os homens, para edificação, exortação e consolação. Vamos entender a convicção da chamada divina. O importante, presta atenção, irmãos, o importante é que tenhamos convicção da nossa chamada ministerial. O obreiro que não tem a certeza da sua vocação na obra do Senhor ficará confuso e infeliz, por não saber o que fazer ou para onde ir. A certeza da chamada de Deus faz com que o obreiro se sinta seguro. Os obstáculos insuperáveis, o impossível, serão vencidos, e ele passará a exercer a função que Deus o chamou. Mas o obreiro que não tem a certeza, ele vai esperar o quê? Os holofotes, a recompensa. Se eu não estiver aparecendo, não é de Deus. Se eu não estiver aparecendo, Deus não está comigo. Se não tiver tantas pessoas aqui, Deus não está comigo. Peraí, se quer dizer que tiver alguém possesso lá na rua, aí não tem ninguém olhando, não tem ninguém para bater aqui a foto, não tem ninguém para gravar você. Aí você não vai orar a pessoa? Ah, pastor, eu só exerço meu ministério na igreja. A pessoa vai cair possessa. Qual é o risco dessa pessoa? Ir para o asfalto e ser atropelada. Ah, pastor, não acontece isso. Ô filho, acontece. Qual o risco da pessoa? Ela cair, se afogar numa vala, se afogar num valão, não sei, acho que aqui tem um rio, valão, não sei como é que funciona o nome daquilo ali. Por que você, para fazer a obra, precisa estar no altar? Não necessariamente. Não precisa fazer a obra necessariamente no altar. Não precisa exatamente ser um cooperador de água do Espírito no altar em que está exercendo uma função naquele momento, para que eu entenda que Deus me chamou para fazer a obra. Eu queria poder, pastor Deus, irmãos que aqui se encontram, louvar igual um canário. Deus. Filho, mas não bota para louvar, não dá. No máximo o hino da Santa Ceia, o hino da harpa, no máximo, chorando o hino da harpa. Mas tem pessoas que têm esse chamado. Às vezes a pessoa tem uma irmã lá no Rio do Ouro, irmãos, que ela sabe fazer, ela arruma a igreja de uma forma, ela pega as cortinas, ela arruma a igreja de uma tal maneira que você diz assim,
foi uma decoradora que fez. Foi uma pessoa, irmãos, ela faz cada coisa. É o chamado que Deus tem para ela. Prega, louva, exerce a função conforme Deus chamou. Tem pessoas que às vezes não conseguem se expressar. Mas qual é o seu chamado? Você tem a certeza do seu chamado? Pastor, estou confuso. Qual é o meu chamado? Qual é o seu chamado, irmão? Orar. Membro de banco. Irmão Alex. Membro de banco. A gente vê que o parafuso, a madeira, o vernista, o prego, menos você. Você é membro do corpo de Cristo. O membro, ele depende um do outro. Para exercer a função tem que estar tudo interligado. Tem que estar interligado aonde? Por que, irmãos, já parou para pensar? Você já parou para raciocinar? Porque que a Bíblia declara que Cristo é o cabeça da igreja. Já reparou, irmãos? Você já reparou da onde sai todo o comando do nosso corpo, irmãos? Pelo amor de Deus. Dependendo da célula, dependendo do nervo, dependendo do vaso na sua cabeça, que sofrer algum problema, alguma parte do seu corpo é comprometida. E assim o obreiro precisa entender, ele não é o cabeça, nós somos membros do corpo de Cristo, e o nosso chamado é exercer esta função. Qual é a sua função, irmão? Qual é a sua função no ministério? Tem pessoas que acham que a função é somente estar ali, podendo exercer, podendo ser um diácono, presbítero, cooperador, somente isso não. Tem irmãos que têm um chamado para ganhar almas, nas palavras que conseguem falar tete a tete, face a face, cara a cara com a pessoa. Às vezes treme, igual a antena quando está aumentando, fica tremendo. Falta muito igual cada vez que a irmã recebe, mas consegue falar. Ela consegue falar com a pessoa. Quem tem certeza do seu chamado, diga glória a Deus. A chamada é a missão. Deus terá uma missão para você como propósito da chamada. Ele nos chama para uma missão bem definida. Esta missão pode ser para liderar ou para ser liderado. Portanto, devemos estar atentos e dizer, assim como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Ao ser chamado, você terá a convicção do que Deus quer para a sua vida. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Você foi chamado. Não podemos, irmãos, é triste olhar a situação de tantos obreiros, de tantas obreiras lutarem pelo mal de outro obreiro ou de outra obreira. Mas é maravilhoso quando nós nos unimos num propósito de ver o crescimento da obra. Inúmeras vezes nós falamos que a igreja pentecostal de Deus Amor é o único ministério, e nós fazemos parte desse ministério. Eu sei que eu cheguei aqui, por exemplo, no campo, como na visão de algumas pessoas, um estranho no ninho. Ninguém conhece esse irmão, mas nós não precisamos de reconhecimento, não precisamos ser reconhecidos, precisamos exercer a função. Aí cabe a este ou aquele obreiro fazer. Não quer fazer? Amém. Vamos comemorar? Não vamos. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros para a seara. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a tua seara.
Falta obreiros, irmãos, para a congregação X, a congregação Y. Falta obreiros para a igreja pentecostal Deus Amor em São José. Falta! Muitos obreiros estão se comportando como o verniz, o prego, o parafuso, a polca. Estão se comportando como membro de banco. Você é membro do corpo de Cristo. A irmã, ela caiu no processo na sede de Niterói. Uns 4 anos atrás. Ela caiu no processo. Aí eu fui no culto de manhã, eu estava no primeiro banco. Aí as obreiras, antes dela cair, eu estava nos 2, 3 metros dela. Na hora que ela caiu, a única coisa que eu fiz foi colocar a mão ali para ela não cair. Quem estava no altar naquele momento, eu lembro que era o pastor Greg Martins. Ele disse assim para mim: pode expulsar. Irmãos, eu coloquei a mão na cabeça da mulher e em nome de Jesus expulsei aquele demônio. As obreiras já estavam agarrando a irmã, agarrando a mulher para levar para o altar. Que o obreiro que está lá no banco não pode. Tem que ser o pastor. Na visão dos obreiros. O que eu tinha que fazer? Deixar a mulher bater a cabeça? Não. Sangrar? O que você faria? Esperar que alguém apareça? Não. É assim que os obreiros no campo de Maricá agem? Eu creio que não. Você foi chamado por Deus. Você está debaixo de uma ordem. Isso é lógico, necessário. É necessário que tenha, é necessário que se obedeça. Lembra? Ou chamado para liderar, ou para ser liderado. Estamos debaixo de uma ordem, precisamos obedecer. Mas você tem um chamado. E o chamado não depende do altar. E em nome de Jesus, irmãos, veja bem, não desperdice o seu chamado com brigas, contendas, cargos, funções. Não. Fulano me disse, não é resposta. Exerça o seu chamado na obra de Deus. Deus tem chamado, irmãos. Deus tem vários modos de nos chamar. Métodos de Deus para chamar alguém para a sua obra. Quando Deus chama os seus servos, Ele tem razão, ocasião e decisão soberana. Lembra? Razão, o porquê, ocasião, quando, uma decisão soberana, a vontade dEle. Além disso, podemos dizer que Deus usa alguns métodos. Vamos falar rapidamente. Observe a seguir definições de alguns métodos que Deus usou para chamar alguns personagens bíblicos para uma grande obra. Deus chama Noé de uma forma. Então disse Deus a Noé: a fim de toda a carne, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Deus chama Moisés de uma forma diferente. Deus chama Samuel, Deus chama Isaías, Deus chama os apóstolos, e Deus chama Paulo. Glória a Deus. Paulo não foi condecorado, não precisou ninguém ver. Muitos até duvidavam do apostolado dele. Aleluia. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Glória a Deus. As pessoas não precisam te ver. Você precisa entender, filho. Você é um covarde na obra, ou você é uma pessoa com coragem? É a escolha. Toda a nossa vida é feita de escolhas. Eu vou casar, eu tenho uma escolha. Eu tinha 19 anos quando eu comecei a namorar minha esposa. Nem penso quantos anos tem hoje. Irmãos, pastor Deus agora riu. É feito de escolhas. Você escolhe ou não casar. Você escolhe ou não exercer o ministério. Você escolhe ou não fazer a vontade de Deus. É feito de escolhas. Verdade, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Alguém fica bem com timidez. É verdade, sim ou não? Sim. Sim, é feito de escolhas. Mas as consequências você assume.
Se Deus chamou você e você rejeita, presta conta diante dele. Não culpe a igreja. Para com esse negócio, a igreja mudou, pastor. A igreja mudou a doutrina. A igreja mudou isso, mudou aquilo. Você mudou. Pelo amor de Deus, olha para dentro de você o que você tem feito hoje pela obra de Deus. O que temos feito hoje para que um carro funcione, para que uma locomotiva funcione. 100% precisa tudo estar ali de acordo, as engrenagens, os óleos, tem que trocar óleo disso, óleo daquilo e assim por diante. Mas se você pega uma pessoa que compra um carro, por exemplo, só vai no posto, abastece, vai embora, vai no posto, abastece, vai embora, abastece, chegar uma hora o carro quebra, porque ele não vive só de combustível. Muitas pessoas estão vindo para a igreja só por causa do combustível. Muitas pessoas têm vindo para a igreja por causa do oba-oba, por causa do mistério. E o que tem mais? Eu preciso trocar óleo de câmbio, óleo de motor, eu preciso trocar o filtro do óleo, filtro do combustível. Tem peças que precisam ser trocadas e assim